Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Cledson e hoje nós vamos para mais uma aula de ciências. Então, pessoal, nessa aula a gente vai ver sobre os órgãos do corpo humano. Nós sabemos que o nosso corpo ele é formado por diversos órgãos. Cada órgão ele tem a sua função, cada órgão ele vai apresentar uma funcionalidade diferente. E dentre esses órgãos, nós podemos classificá-los em órgãos vitais e órgãos não vitais, né? O nome vital, ele já remete à vida, né? Então, o que a gente pode entender de órgãos vitais são órgãos sem os quais nós não vivemos, pois eles são vitais para a nossa sobrevivência. É para entender? Enquanto os não vitais são aqueles órgãos que você, por algum acaso, né, do destino, aí você pode precisar retirá-lo e você não morrerá, né? Você não corre risco de vida por causa disso. Dentre os órgãos vitais, nós vamos encontrar, com certeza, né, o coração, cérebro, rins, fígado e pulmões. São estes órgãos sem os quais realmente nós não conseguiremos viver devido às suas funções, principalmente, né, coração, cérebro e pulmões. Você já ouviu falar, né, que a pessoa faleceu porque teve uma parada cardiorrespiratória, né, uma parada cardíaca, uma parada respiratória, ou o cérebro parou de funcionar. Essa questão do cérebro parar de funcionar, a gente vê muito em acidentes, né? Pessoas que sofrem acidentes que batem a cabeça, danificam o cérebro a ponto de ele parar de funcionar, e mesmo que o coração, os demais órgãos continuem a funcionar, a partir do momento que ele tem a morte cerebral decretada, é um processo irreversível, ou seja, a pessoa não pode ser considerada mais uma pessoa, como uma pessoa viva ali, porque o que está mantendo o organismo funcionando são as máquinas externas, né? Porém, ela já teve morte cerebral. Enquanto os órgãos não vitais, a gente vai encontrar ali baço, órgãos reprodutores, vesícula biliar, né? A vesícula biliar, vocês lembram quando a gente falou do processo de digestão, que ela atua, né? Ela ajuda no processo de digestão, liberando enzimas e tudo. Contudo, a vesícula é um órgão que, se você retirar para algum processo cirúrgico, você não morrerá. Eu mesmo, há uns anos atrás, precisei tirar a minha vesícula biliar e consigo viver tranquilamente sem ela. Claro que ela tem a sua função, mas hoje eu vivo tranquilamente sem ela. Baço também é um órgão que a pessoa, né, o ser humano, ele vai conseguir viver sem ele. Os órgãos reprodutores, né? Não sei se vocês já viram falar que tem uma cirurgia que às vezes a mulher precisa fazer, que ela retira todo o seu órgão reprodutor, né? E consegue viver. Ela retira o útero ali, mas vive sem ele, né? É claro, não vai poder mais ter filhos e tudo, mas vai continuar sobrevivendo. E aí eu separei alguns órgãos para a gente ver algumas funções principais, né? Por exemplo, a bexiga urinária é um órgão que ele armazena a urina para que depois ela seja liberada. O coração, né, que é um dos órgãos mais importantes. Ele faz todo o bombeamento do sangue pelo nosso corpo. E aí a gente vai ver mais para frente que os órgãos, eles atuam em conjuntos. Por exemplo, o coração, ele vai atuar ali junto com os vasos sanguíneos, né, que vão ajudar na distribuição do sangue pelo corpo. O estômago, né, ele é um órgão do sistema digestório, onde vai ocorrer digestão de proteínas. E a gente já viu lá atrás, lembra? Que o estômago ele não funciona sozinho, né? Ele tem todo, né, um aparato de órgãos que vão ajudando, vão auxiliando ali. O ovário, né? É o local de produção dos gametas femininos, no caso, os óvulos. O pâncreas é um órgão que produz hormônios como a insulina. E também ele vai produzir o suco pancreático, né? Lembra que a gente falou que o pâncreas também ajuda na digestão? Então, ele libera esse suco pancreático, né? Que vai ajudar ali no processo da digestão. A pele.
né? A gente já falou até da pele, quando a gente falou dos tecidos. A pele, ela é o maior órgão do corpo humano. Às vezes a gente nem imagina, muita gente, na verdade, não imagina que a pele é um órgão, mas é, sim, um órgão, e um órgão muito importante. E ele é o maior órgão porque ele cobre logo o corpo todo. Ele cobre logo tudo, né? E aí ele vai nos proteger contra os atritos, agentes causadores de doenças, raios ultravioletas, entre outros fatores, né, que a gente também já viu na outra aula. Os rins, eles vão nos garantir, né, a filtragem do sangue. Também ele vai garantir a formação da urina. Todo o líquido que você bebe, ele também é filtrado pelos rins. E aí o que sobra, né, o desnecessário, digamos assim, vai lá para a bexiga, e da bexiga vai ser excretado para fora do corpo. O testículo, ele é o local de produção dos gametas masculinos, no caso dos espermatozoides. O útero é o órgão do corpo feminino em que o bebê se desenvolve durante a gravidez. E aí, né, claro, a gente não vai falar todos os órgãos do nosso corpo. São muitos. E aí a gente vai para a segunda parte dessa aula, onde a gente vai ver sobre os sistemas do corpo humano. Logo aí nessa figura, né, a gente já vai vendo vários desenhos aí, onde vai representar também os sistemas. E o que são esses sistemas, né? São basicamente um conjunto de órgãos que vão atuar em determinado processo. Por exemplo, nessa figura aqui, ó, onde tem essa bolinha aparecendo. Aqui é o sistema digestório, né? Conjunto de órgãos, começa desde a boca, desce aqui, vai para o estômago, aí tem a atuação, né, dos órgãos anexos, intestino grosso, intestino delgado, até a eliminação das fezes. Então temos aí vários sistemas, né? Nosso corpo nós encontramos uma série de sistemas e em que podemos, né, observar vários órgãos trabalhando de maneira cooperativa. Eles vão trabalhar de maneira cooperativa para que a função deles seja exercida com qualidade. Por exemplo, o sistema cardiovascular, o que é que acontece? Ele vai garantir a circulação do sangue por todo o nosso corpo. E aí ele é encarregado de transportar os nutrientes, outras substâncias, também o oxigênio. Lembra que a gente falou do oxigênio, que as células do sangue transportam o oxigênio? Então, é graças ao sistema cardiovascular. E aí, ele tem todo esse processo. Mesma coisa do sistema digestório, né? Ele vai garantir a absorção dos nutrientes dos alimentos ingeridos. A gente viu na outra aula, né? Eu vou aqui mastigando e ele vai fazendo todo o trabalho, né? Desde da boca até chegar no intestino. O sistema esquelético, ele vai ajudar na sustentação do corpo, na locomoção, proteção de órgãos. Lembra quando foi falado da caixa torácica, que protege o coração, né? Do crânio, que protege o cérebro. Também se protege os pulmões, a caixa torácica. O sistema nervoso, ele vai permitir que nós sejamos capazes de responder a estímulos do meio e também a estímulos externos. Como assim estímulos do meio? Do meio ao nosso redor, né? Vai permitir que eu sinta frio, calor, o tato faz parte também disso, né? O sentir. E os estímulos internos também, onde vai ter também as sinapses, é o nosso cérebro ali trabalhando o tempo todo. Lá no sistema respiratório, né? Mais um sistema que a gente vai vendo. É aquele sistema que ele vai permitir que nós sejamos capazes de absorver o oxigênio, liberar o gás carbônico, ou seja, realizar trocas gasosas. A gente quando respira, a gente está capturando, né? Absorvendo o oxigênio. Quando a gente faz o processo da expiração, eu estou liberando o gás carbônico. Então, para que entre oxigênio e saia gás carbônico, né, faça esse processo de entrada, circula e saída,
ocorre o que a gente chama de processo de trocas gasosas. E é tudo feito, né, no sistema respiratório. E o sistema urinário ele vai garantir todas as substâncias em excessos ou tóxicas sejam eliminadas do organismo, né, na nossa urina. Não sei se vocês já perceberam quando vocês compram algum remédio, alguns falam lá na caixa, né? Na caixa não, na bula, que o excesso, né, dessa droga, desse remédio, ele é liberado na urina. Então a urina, a nossa urina, ela vai liberar tudo que não é usado pelo nosso corpo, né? Quando eu bebo água, quando eu tomo algum remédio, quando eu tomo um suco, alguma coisa, o que nosso corpo não vai precisar ou que está em excesso, ele vai ser liberado na nossa urina. E por fim, mas lógico não menos importante, o sistema reprodutor. O sistema reprodutor, é claro, ele permite que sejamos capazes de deixar descendentes. Ou seja, sem ele, seria impossível a gente deixar descendentes, até porque nós não somos como algumas plantas, né, que a descendência é por brotação, por exemplo, arrancaria esse dele ia virar uma pessoa. Não é assim, né? Então, precisamos do sistema reprodutor. E aí, no sistema reprodutor, ele vai apresentar diferenças entre homem e mulher. Por exemplo, órgãos do sistema reprodutor feminino, né? Temos o ovário, o útero, que não tem no homem, né? No homem a gente vai encontrar testículo, os ductos deferentes, vesículas seminais e próstata, aliás, que são órgãos do sistema reprodutor masculino que são responsáveis ali pela formação dos espermatozoides. Enquanto a mulher ela vai formar os óvulos, né? No ovário, tudo vai formar os óvulos, que é como a gente pode ver nessa figura. Quando o espermatozoide encontra o óvulo e consegue penetrá-lo, já começa a dar origem a um novo ser, né? Uma nova vida. Então, esses são, né, os sistemas do nosso corpo. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham conseguido compreender não somente a importância dos órgãos e dos sistemas, mas também a função, né? Claro, a gente não consegue ver hoje todos os órgãos, até porque não é da nossa grade a gente ver todos os órgãos, mas a gente vai vendo e isso também pode gerar na nossa curiosidade de pesquisar sobre os outros órgãos, né? A gente pode ir na internet pesquisar mais sobre os órgãos e entender mais ainda sobre eles, né? Principalmente a questão dos vitais, dos não vitais, né? As doenças que podem acometer os nossos órgãos, os cuidados que nós precisamos ter para ter uma vida realmente saudável e prolongar a nossa expectativa de vida. Bom, gente, então é isso, né? Foi a nossa aula de hoje. Até a próxima.